Vamos iniciar aí mais uma videoaula no contexto da engenharia de requisitos. Nosso objetivo agora é apresentar aí os principais métodos de elicitação de requisitos. Bem, como foi apresentado anteriormente, na parte 2, né, a elicitação de requisitos é a primeira etapa do processo da engenharia de requisito, onde a equipe de desenvolvimento tenta entender o domínio do problema. Essa equipe ela é formada por profissionais cuja expertise é desenvolver modelos que permitam a implementação de um software. Então, o primeiro desafio dessa equipe é justamente entender o domínio que deve ser automatizado pelo sistema de software. E existem várias técnicas utilizadas para isso, né? Leituras de obras, observação do ambiente, do usuário, realização de entrevistas, entrevista com especialistas do domínio, reutilização de análises anteriores, comparação com sistemas pré-existentes do mesmo domínio de negócio. Então nós vamos aqui detalhar algumas dessas técnicas. Lembrando que este aqui é o processo da engenharia de requisitos e que a elicitação de requisito ela gera como entrega os documentos de requisito, entrega ou produto. O produto da elicitação de requisitos é justamente os documentos de requisito. A primeira técnica é a análise de documentos. É um meio de elicitar requisitos pelo estudo da documentação disponível sobre uma solução existente para identificação de informação relevante para o desenvolvimento de uma nova solução. O termo documentação, nesse caso, deve ter um significado mais amplo do que as especificações dos requisitos. E incluir documentos sobre o domínio do problema que permitam alcançar os objetivos de informação presentes em momentos iniciais e com importância estruturante para todo o ciclo de vida do projeto. São dois os objetivos de informação: identificar as necessidades de negócio, oportunidades a aproveitar, problemas a resolver, objetivos a alcançar. Identificar inicialmente as partes interessadas-chave e em seguida as demais. Então esses dois são os dois objetivos de informação. Outro método é o glossário. O glossário identifica e define termos-chave para o domínio do problema, capturando o vocabulário comum das partes interessadas. Isso aí, durante o processo de elicitação, né, vão sendo inseridos no glossário justamente esses termos. A observação, né, pode ser usada para entender requisitos sociais e organizacionais. O observador imerge no ambiente de trabalho, onde a solução será usada, observando o trabalho cotidiano e tomando notas das tarefas em execução nas quais as partes interessadas estão envolvidas. Então essa é uma outra técnica, a observação. Um outro método de elicitação é a entrevista. Forma de diálogo formal ou informal entre duas ou mais pessoas, onde o entrevistador, no caso a equipe de desenvolvimento, busca respostas para um conjunto de questões previamente planejadas. E os entrevistados, nesse caso são usuários, clientes que entendem do negócio, se apresentam como fontes de informação. Para os projetos de software, o entrevistado deve ter o papel principal e o entrevistador ser um mero facilitador da conversa, para que ela flua no sentido de responder às questões planejadas. O entrevistador deve ter habilidade de comunicação interpessoal, uma característica da análise também, né, da elicitação e da análise de requisito, forte interação com o usuário, né? Então, essa habilidade de comunicação interpessoal muito bem desenvolvida para que consiga lidar com as distintas
personalidade dos entrevistados e fazer a conversa ser fluida e objetiva. Algumas dicas para a preparação da entrevista, né? O roteiro de questões é fundamental para conseguir melhor resultado na entrevista. É tão importante quanto orientar o entrevistado, a elaboração do roteiro é também uma forma de o entrevistador se preparar. Ou seja, pensar na seleção ideal de perguntas, imaginar possíveis respostas. Algumas respostas podem precisar de perguntas adicionais, tentar antecipá-las, etc. Como uma dica, né, existe a técnica do 5W mais 2H, que ajuda a não esquecer nenhum aspecto relevante do assunto tratado. Então, é um acrônimo das perguntas em inglês abordadas: o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto. Então imagine que o interesse seja conhecer melhor um processo de negócio, reembolso de despesas. Então, se na entrevista conseguimos obter resposta a todas as dimensões do assunto abordado pelo 5W2H, então dificilmente algo relevante ficou omisso. Evite também questões longas ou complexas. Em uma pergunta longa, é provável que o entrevistado só responda a uma parte dela, sendo melhor fracioná-la e simplificar. Uma outra técnica é a pesquisa, ou também denominada de questionário. A pesquisa consiste na aplicação de um questionário às partes interessadas e posterior análise das respostas. Tanto ajuda para complementar quanto para preparar uma entrevista. Técnica que permite a rápida obtenção de informações quantitativas e qualitativas de um público-alvo numeroso. Quando aplicada a uma amostra representativa do público, permite representar as opiniões de toda a população. Quantitativa é quando, por exemplo, faz-se um questionário para validar um determinado item. Esse item ele é validado numa nota de 1 a 10. Né? Qualitativa é quando um determinado item ele é validado com uma prestação de serviço excelente, muito bom, bom, regular. Então são exemplos aí de informações quantitativas e qualitativas. É também interessante se aplicar quando as partes interessadas não estão em um único local, né? Um projeto em escala global, envolvendo pessoas de diversos países, por exemplo, né? A realização de entrevistas presenciais implicaria em custos de viagem significativos. Existe também um plano B, que seria a videoconferência, que requer também uma análise em relação, né, da possibilidade de estudo de existência de fuso horário, problemas, né, de fuso horário. Uma outra técnica é o JAD, né, Joint Application Design. É um método de projeto interativo que substitui as entrevistas individuais por reuniões de grupo, onde participam representantes dos usuários e os representantes dos desenvolvedores. O objetivo do método é extrair informações de alta qualidade dos usuários em curto espaço de tempo, através de reuniões estruturadas para alcançar decisões por consenso. Outra técnica é o brainstorming, também muito utilizado, né? São reuniões na qual participam todos os envolvidos na idealização do produto, como os analistas, clientes e usuários finais.
Todos os envolvidos devem expor suas ideias e necessidades em relação ao produto ou serviço. A situação em que muitas ideias iguais são vistas de maneiras diferentes. Então, cada envolvido ele expõe a sua ideia sem interferência dos demais. Ao final do brainstorm, sim que há uma discussão para justamente de uma forma consensual sejam identificados, né, os requisitos que vão compor a solução do problema. A qualidade e conformidade aos requisitos. Então, mais uma vez, encerramos uma videoaula que trata de engenharia de requisitos, destacando nessa frase a importância dos requisitos no contexto do desenvolvimento de software. Encerramos mais uma videoaula cujo objetivo foi apresentar as principais técnicas de elicitação de requisitos. Até a próxima.